الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعد, meus irmãos, em primeiro lugar, louvar e agradecer ao Allah subhanahu wa ta'ala, que é o nosso Criador, aquele, o único merecedor de ser adorado, o nosso sustentador, o nosso perdoador, aquele que não tem sócios, não tem parceiros no seu reinado, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Saudações e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala para seu querido profeta e mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sua família e companheiros, aquele que é tido como o selo da profecia, aquele que veio fechar, veio selar, porque a carreira dos profetas, a vinda dos profetas. Depois do profeta sallallahu alaihi wa sallam, não se espera mais a vinda de um outro profeta. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam transmitiu o dino na sua totalidade e deixou a responsabilidade de nós aprendermos este dino, pormos em prática este dino e também transmitirmos este dino aos teus irmãos. Antes de entrar para aquilo que é o nosso tema de hoje, quero fazer uma pequenina lamentação daquilo que é o nosso comportamento, nós muçulmanos. No nosso percurso, eu e meu filho, no nosso percurso de Morondé para Machixe, quando estamos a entrar no Machixe, para quem conhece o Machixe, na Bomba Angel, depois tem o prédio, depois tem a Lima Bibi. Então, pouco antes da Lima Bibi, pouco antes da Angel, do mesmo lado, tem lá a Igreja Universal. Então eu virei e reparei, aquilo está tão cheio, desculpa a expressão, que não tem espaço para cuspir, do jeito que está cheio. Pronto, o chapa continuou, descemos na ponte, banhamos o barco, descemos aqui e pronto, nossa caminhada, quando reparamos aqui na igreja, também está cheio. E pronto, o comportamento nosso é este aqui. Eu recordo que quando começamos a chegar no ano passado, nós ficava muito cheio. Nós ficava cheio. Então é preciso nós mudarmos o comportamento. Se também há alguma coisa que não está correndo bem, é preciso que as pessoas apresentem que isto não está andando bem. Talvez por causa disto, as pessoas não estão a ouvir, ou seja, algum irmão ouviu alguma coisa. É preciso pôr isto aqui na mesa, é para poder se discutir, é para se verificar, está a perceber? Então há um total desinteresse naquilo que tem a ver com o nosso dino. O objetivo aqui é de nós todos aprendermos aquilo que é o nosso dino. Aprender o dino de Allah. Inna dina inda Allah Islam. Perante Allah, a única religião perante Allah é o Islam. Se nós acreditarmos naquilo que são as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, então perante Allah subhanahu wa ta'ala o dino é o Islam. Então é este Islam que nós estamos a abandonar, é este Islam que nós estamos a distanciar, é este Islam que nós não estamos a dar interesse. Então é preciso mudar o comportamento. É este Islam que nós vamos levar. É este Islam que nós vamos levar as pessoas a nós. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. E bendito seja aquele que é excelente, bendito seja aquele que exerce
aquilo que ele bem achar, dessas suas expressões, sem ter que consultar a ninguém. À frente, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Aquele que criou a morte, que criou a vida, com que propósito? Para testar a cada um de nós quem melhor se comporta nas ações. Quem melhor se comporta nas ações. Então, meus irmãos, não aquele que se comporta, aliás, não aquele que se embargou muita coisa no seu armazém ou tem muitos bens. Não. Ações, se comporta nas ações benéficas. Ações benéficas. Esta sentada aqui é uma sentada benéfica. É uma sentada benéfica porque nós queremos ouvir aqui as grandezas da Allah subhanahu wa ta'ala, ouvimos aqui os versículos da Allah subhanahu wa ta'ala, ouvimos aqui os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então é um sítio em que os animais também fazem doar para todos nós que estamos sentados, estamos aqui neste encontro. Então é preciso valorizarmos porque estas sentadas dos meus irmãos, com o objetivo de nós aprendermos aquilo que é o nosso líder de todos nós. Meus irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós que Allah subhanahu wa ta'ala criou a morte de todos nós, apesar de nós todos termos a consciência, termos o conhecimento que um dia devemos deixar este mundo, devemos deixar esta face da terra, mas o nosso comportamento dita-nos que parece que nós somos o quê? Somos eternos. Estamos aqui para de vez. Só despertamos quando temos uma notícia. Aquilo que o Chaco dizia, que o comentário depois, o que aconteceu? Por que saiu? Por que fez aquilo? Por que não sei o quê? Quer dizer, ficamos nos comentários de todos nós. E quando termina o Dakar também, voltamos, ficamos, nosso irmão costuma subir aquela hora que as coisas mais ainda estão ali conosco, mas depois de terminar o Dakar, salam alaikum, salam, já está ali preocupado, vai hoje, vai o jogo, agora vai ser o jogo, pode dizer que pode assistir o jogo, assiste o jogo, pode assistir o jogo, mas voltamos de novo para aquilo que é o nosso comportamento, voltamos de novo mergulhados no dunya, esquecemos, em pouco tempo nós esquecemos que acabamos de sepultar um irmão, acabamos de sepultar uma irmã, acabamos de esquecendo totalmente as pessoas, irmãos. Então é preciso nós mudarmos o comportamento, é preciso mudar o comportamento e sempre ficar a pensar e ficar a preparar para o seu preparar para encarar a morte de todos nós. Allah subhanahu wa ta'ala, que todos nós vamos ter que aprovar a taça da morte. Allah subhanahu wa ta'ala diz que o nafsi já toda alma vai ter que fazer o quê? Vai ter que provar a taça da morte dos irmãos. Todos nós. No outro ayat, depois Allah diz uma ideia turjaun, e para nós vocês vão fazer o quê? Vão regressar. Então nós viemos e Allah ia nos voltar de novo. O objetivo aqui na face da terra, o nosso objetivo aqui na face da terra é para preparar o seu akhirah, é para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não está a dizer que você tem que vir do Fajr, ficar aqui no máximo do Fajr e ficar aqui e não fazer nada. Não é isso, não. Você vem, vez de Fajr, sair, vai fazer as suas atividades. Chegou a hora de Dhuhr, vem fazer o Dhuhr e voltou para fazer as suas atividades. Não está a dizer que porque as pessoas entendem mais. Você tem que estar grato para Allah subhanahu wa ta'ala. Tem que estar envolvido em ibadah, não é para ficar aqui no máximo, não vai fazer mais nada. Não é isso. Não é o que está a dizer. Então, é preciso nós percebermos aquilo que o Islã quer de nós, aquilo que o Islã está nos ensinar. Então, é preciso mudarmos este nosso comportamento que estamos a levar. E é triste outras coisas que acontecem.
no falecimento, você vai estar no falecimento, chega a hora de falar de janela, você vai ver alguém como confiou. Está sentado ao lado, está conversando. Nós já se juntaram no papo para fazer o doar para aquele mãe. Salat de janela, outro nome do salat de janela é doar para o mãe. É doar que você vai fazer para aquele mãe. Então você tem que fazer doar para aquele mãe. Mas não, simplesmente acho que a gente vai no cabruçado, é para falar, ele tem que ver que eu estive aqui. Ele tem que ver, a família tem que saber que eu também estive aqui. Você não, o objetivo não é a família ver que você está ali, não. O objetivo é você ir para ganhar salário, você ir para fazer doar para aquela pessoa, as pessoas demoram. Nós ficamos de lado, outros sentados, não sei o que. Não estamos fazendo de nada. Não estou sentado, não estou fazendo de nada. Então é preciso saber o que nós estamos a fazer no passamento. O que nós estamos a fazer aonde? No passamento. Vamos a fazer o que é no passamento. Então, o objetivo é ganhar salário. Você ganhar salário e fazer doar para aquela pessoa ali que já adiantou. Aquela pessoa que já adiantou. Todos nós também devemos de seguir. Então, nós precisamos de quê? Precisamos doar de todas as pessoas doar. Aquilo que o chefe dizia, que depois do falecimento, as pessoas só estão ali, às vezes esperam 3 dias, esperam 40 dias, e depois daí é só guerra. Ninguém está mais preocupado em fazer doar para quem? Para aquela pessoa que já adiantou as pessoas de morte. Vamos mudar de comportamento, vamos repetir sempre, e temos que mudar de comportamento. Nós só ficamos preocupados com aquilo que nos diz respeito, aquilo que não é do Islã, aquilo que não foi transmitido por profeta, é isso que nós estamos mergulhados, é isso que nós podemos entrar dentro de nós. Então é preciso fazermos o quê? Voltar para o nosso voltar para o Islã, saber o que temos que fazer, o que não temos que fazer, e deixarmos este comportamento que nós estamos a levar para todos nós. E sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith: "Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Esteja no mundo como se fosse um estranho. Esteja no mundo como se fosse um estranho, ou então um viajante. O viajante é aquele referido, não é aquele que está a apanhar avião, não é aquele que está a apanhar carro, não é aquele que está a viajar no seu carro, não, é aquele que está a andar a pé. Está a viajar, tem a sua mochila, está a andar a pé, e quando encontra uma sombra, ele descansa pouco tempo, depois tem que continuar com a sua viagem. É essa a nossa viagem espiritual, para onde? Para o Akhira. É essa a nossa viagem que nós temos para onde? Para o Akhira, irmãos. Então é preciso não ficarmos mergulhados com o dunya espiritual, irmãos. A hayat do dunya ainda matam o guru. O mundo não é pura e simplesmente coisa de ilusão. É ilusão que nós estamos a ver. Esta nossa guerra, a gente não fala com quem, por causa de um coqueiro, por causa de um pedaço de espaço, por causa de casa do papá, por causa de casa do vovô, as pessoas hoje não se falam, as pessoas hoje se distanciam, família, irmãos não se falam, filho não fala com o pai, por quê? Por causa daquilo que o falecido deixou os seus irmãos. Então, este mundo, da maneira que ele deixou, nós também devemos deixar. Os seus irmãos, há uma coisa que nós temos que meter na cabeça. Nós aqui, entramos aqui no mundo, vou falar aqui no mundo, entramos descalço, entramos nus, pelados, sem roupa, aqui. E para nós, os homens, entramos aqui sem fazer o sunnah de Nashitana, sem, eu costumo dizer na linguagem mais vulgar, sem desmontar capacete. Sem desmontar capacete. E da mesma maneira que você entrou, é da mesma maneira que você vai voltar. Aquele kafan fica aí, fica lá, apodrece aí, lá. Aí na sepultura, o kafan apodrece aí na sepultura. E no dia de Qiyamah, quando levantar, o dia de Qiyamah, há de levantar, enquanto está descalço, enquanto você está nu, enquanto você não veja, não está desfrutar. Enquanto a gente mudou, capacete. É assim que todo mundo
E depois, aquilo que estava a dizer o chefe, que nós hoje só ficamos a fazer o pecado, a fazer os sinais para Deus irmãos, então essa nossa vista, costumo dizer que as nossas mulheres costumam ficar enganadas com Deus. Ele me disse que a vista dele é só para mim. Vista grande ser para você sozinho. Então, no dia de que não pensa que como todo mundo, então vamos estar lá. Todos os homens vão estar lá, todas as mulheres vão estar lá. Não fica pensando que lá naquele dia da propriedade apreciada, não há tempo. A Aisha perguntou, homens e mulheres, disse homens e mulheres vão estar lá. Você não vai ter esse tempo aí, dizer que a propriedade apreciada, não. Esse pecado você vai fazendo aqui lá, esquece. Esse pecado é aqui, esse sinal que estava a dizer é aqui, sinal de vista é aqui. Então, por isso, meus irmãos, nós devemos voltar nunca, meus irmãos, sem nada. É preciso preparar aquilo que é o seu ácaro. E o seu ácaro começa, meus irmãos, quando bate a porta, quando aparece o anjo da morte e te tira a alma de todos nós. Então, é preciso nós estarmos preparados para encarar essa situação. Aquilo que dizia o chefe, você a pessoa tem que fazer doar para ter uma boa morte. Fazer doar para ter uma boa morte. Você está saindo do pecado, está saindo da barraca, está saindo do roubo, está percebendo? Então, é preciso nós nos distanciarmos daquilo que é mácia, aquilo que é o pecado dos meus irmãos, e voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, cumprir aquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que lhe conceda uma boa morte, meus irmãos, morrer no caminho de Allah. Quero aproveitar esta oportunidade, meus irmãos, para falar do nosso irmão, o chefe Isa, rahimahullah, que Allah subhanahu wa ta'ala concede a ele o grau mais alto do Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala leva ele no seu trabalho, no Dawa. Nós sabíamos que era um inspetor da madraça, visitava a madraça, ver como é que está a funcionar, ver qual é o apoio que precisava, aproveitava também a ensinar alguma coisa aos meus irmãos. Então, neste percurso, no seu regresso, ele vinha dessa sua missão, então envolveu-se neste acidente e Allah subhanahu wa ta'ala levou a ele, meus irmãos, levou a ele. Então, ele morreu no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, morreu a vir de uma missão nobre, morreu a vir de onde ele ia fazer o seu trabalho de expressão, trabalho de dar aula para os meus irmãos. Então é preciso a gente pedir ao Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda esse tipo de morte. Allah subhanahu wa ta'ala levar quando você está a fazer uma boa ação. Se a memória não me trai, há 2 anos atrás, nós perdemos uma irmã em Medina Munawara, depois de ela ter feito o Hajj com seus irmãos. Não imaginar, ela morreu onde? Em Medina Munawara, onde o Dajjal vai penetrar. Ela neste momento está sepultada onde nos Jannah al-Baqi. Então é preciso a gente pedir ao Allah subhanahu wa ta'ala que nos leve com imã, dos seus irmãos. E não nos levar enquanto estamos aí dentro do pecado. É preciso também estarmos atentos às manobras dos sheitanes de todos nós. Este sheitan, no Corão, já vamos advertir que é o nosso inimigo, da sheitan, no meio do sheitan, é o nosso inimigo declarado. Este sheitan, até na hora da morte, aparece para desviar. Certa vez, o Sheikh estava ensinando aos seus alunos qual é o comportamento que as pessoas devem levar perante o moribundo. O moribundo é aquela pessoa que já está na agonia para deixar este mundo ou está para perder a vida. Então, ele ensinou aos seus alunos que deve fazer o talqin. Talqin quer dizer ensinar, instruir, dar. Então, este já ensinou os alunos. Então, o que você ensina para aquela pessoa que já está na agonia? La ilaha illallah. Então, ensina-se a kalima La ilaha illallah. Esse que é o talqin dos
irmãos. Aquelas outras coisas que a gente costuma fazer no Cavassano e não tem enquadramento nenhum. Não tem enquadramento nenhum, não tem espaço nenhum. Então, o verdadeiro talquim é feito para moribundo. E, meus irmãos, cuidado com a língua árabe, cuidado com a língua árabe. O hadith diz laquinu mautakum. E você sabe que maut quer dizer morte. Você diz que não, a gente está dizendo que é poder talquim para o morte de todos os irmãos. Cuidado com a língua árabe, cuidado com a língua árabe de todos os irmãos. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Amir, com Ali. Amir quer dizer líder, chefe. Mas Kohá é plural do corpo. Você imaginar, se você falou Amir esteve aqui. Então é preciso ter muito cuidado com a língua árabe. Cuidado com a língua árabe. Cuidado com outras línguas e não cuidado com a língua árabe. Qalbun, coração. Qalbun, calma. Você quer dizer no meu coração, você está falando com árabe no meu coração e você acaba dizendo no meu calma. No meu calma. Então, ter muito cuidado com a língua árabe. E não só, também nós temos que ver que este é um hadith teórico e prático da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, aquela pessoa ali já está na agonia. Mais de um minuto, mais alguns minutos, já está a deixar esta fase terra. É por isso que já está na agonia. Esta aqui, mais alguns minutos, já tem ele embora. Por isso que é tratado com cuidado o morto. É por isso que vem esta expressão morto na hadith. E não porque tem que fazer o talquim para o morto, não. Faz o talquim para aquela pessoa que já está na agonia da morte e ensina o quê? Ensina o kalima la ilaha illallah. Então é preciso conhecermos as coisas que todos irmãos para não fazermos muito ver. Então o verdadeiro talquim é este. Então ensinar aquela pessoa o kalima la ilaha illallah. E as últimas palavras foram essas que o Jannah torna-se obrigatório. Então é preciso nós aprendermos essas coisas todas para nós sabermos, para podermos ver o objetivo qual é ganhar o que é o seu Jannah. Esse objetivo aqui é adorar o nosso Ramadan, para depois o nosso Ramadan recompensar com o Jannah. O Jannah não adquire com o nosso comportamento. O Jannah nós vamos adquirir com o nosso comportamento de todos irmãos. E a outra coisa é esta, de todos irmãos, que aqui que nós somos ensinados de todos irmãos. Vamos ser como os sahabas. Os sahabas eram Samir Ana, ouvimos e vamos obedecer. Nós aqui, Samir Ana, ouvimos, mas a passear e obedecer. E acabamos andando como estamos a andar de todos irmãos. Andamos como estamos a andar de todos irmãos. E quando a gente recebe visita, principalmente os sauditas, os UPCs, são dários, estão se comportar assim. O que será das próximas gerações vindouras? Então é preciso abandonarmos aquilo que é a inovação. Aquilo que é a inovação. Os irmãos estamos a dominar demais. É preciso nós abandonar o bid'ah. Toda inovação no Islã, na tradição, e toda perdição leva ao fundo de Jannah. Então, o que é? Aquilo que o muçulmano pratica, pensando que é algo do din, enquanto não foi transmitido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Abdullah bin Umar, radiallahu ta'ala, ouviu essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: deixa no mundo como se fosse estranho, então viajar. Ele chegou a seguinte conclusão: que se ver o amanhecer, não tenha certeza e irá ver o que? Ao entardecer. E se ver ao amanhecer, não tenha certeza, irá ver ao amanhecer. Eu dizia que o Shaitan aparece até na agonia para distrair. Então, este chefe ensinou o talquim aos seus alunos. Então, quando ele, o próprio chefe, passou por aquela situação,
de passar como moribundo. Então, esses seus alunos sentaram para implementar aquilo que aprenderam com o seu professor. O professor dele já era um moribundo. Então, eles juntaram-se para pôr em prática aquilo que eles aprenderam. Então, sentaram-se diante dele e começaram a lhe ensinar. Diga, la ilaha illallah. Diga, la ilaha illallah. E ele a responder, não. Diga, la ilaha illallah. Não. Ele a rejeitar. Depois acabou perdendo a vida. Então, algo que deixou os seus estudantes tristes. Os professores nos ensinou bem, agora podemos em prática, depois ele acabou nos dizendo não, depois de estudar, depois as pessoas descasaram, eles também descansaram, foram dormir. O nosso Subhanahu quis semear a todos eles, e naquela hora que estavam a fazer o talqin para o seu professor, apareceu o Shaitan, também a fazer o seu talqin, a dizer ao chefe, aceita lá, que Isa alayhi salam é filho de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala não tem filhos, não tem pais, não tem ascendentes, não tem descendentes. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Aquela hora apareceu o Shaitan assim também. A resposta negativa do chefe não era para os estudantes, mas sim era para o Shaitan. Se aceitasse o que o Shaitan estava a perguntar ou a induzir a ele ao erro, então ele moria com a crença dele com deficiência. Moria tarde. Então é preciso nós chegarmos atentos de todos nós, ficarmos atentos e pararmos naquilo que nós temos consciência que vai acontecer com todos nós, com cada um de nós, respectivos irmãos. Morreu, vai se lavar o mais, é preciso saber como é que se lava o mais, senão vamos regar, só tem regra, para lavar o mais, é preciso saber como se põe um café. Para homens são 3 peças, para mulheres são 5 peças. Não interessa, mas tem que saber como é que se faz, cuidar para respectivos irmãos, tem que saber como é que se faz a distribuição da sua herança, que passa primeiro, que passa primeiro por pagar primeiro as dívidas dos irmãos, porque as dívidas dos irmãos têm que pagar as dívidas. Vou enfatizar que nós não temos essa hábito, nós enfatizar aquilo que estamos a dizer, temos que pagar o que é dívida. Nós ficamos preocupados com tudo que é teatro. Ficamos preocupados com 3 dias, ficamos preocupados com 40 dias. Não tem nada a ver, como dizer que não tem nada a ver essas coisas todas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que tem a ver é aquilo que todos são 3 dias. Tudo são 3 dias, depois a vida continua. A vida continua. Agora, para uma viúva, tem que esperar 4 meses e 10 dias. 4 meses e 10 dias para ficar lá dentro. 4 meses e 10 dias para não receber outra proposta do trabalho. Não é para ficar lá no guardinho, não. 4 meses fechado lá, não é para isso, não. É para não receber outra proposta até ter, depois de terminar 4 meses e 10 dias, é o tempo suficiente para saber se o falecido não deixou ela grávida ou não. Se deixou grávida, então ela tem que esperar, tem que nascer aquela criança, aí sim, já terminou. Então, aquela relação com aquele, porque a mulher não pode casar quando o outro está ocupado. Não pode casar, a mulher não pode casar no estado de gravidez. Tá vendo? Tem que casar enquanto o outro está limpo. Então, quando se ela, o ITA dela são 4 meses, 10 dias. Não é um ano. Não tem nenhum enquadramento. Muitas mulheres ficam 1 ano. Até homens também ficam 1 ano. Agora vai, a minha mulher vai casar. Não, eu estou a chorar porque minha mulher, 1 ano, estou a chorar. Vai, casa lá. A senhora, para casar, nada, eu 1 ano. Isto não existe no Islã.
não é prática. Sallallahu alaihi wasallam não é do Islã. Eu estou a ir aquilo que são nossas práticas, sempre temos o conhecimento dessas coisas. Então, isso aqui não existe, existe, eu já estava a explicar, pelos ensinamentos, pela recordação, pelo levantamento de estadísticas importantes, lugares importantes, daquilo que é o Dini Islã, aquilo que é o Dini Islã. Então, por isso, pesados irmãos, aqui não é questão de nós estarmos aqui compreender, simplesmente o objetivo é aprendermos o Dini, aprendermos o Dini. Aquilo que nós fazíamos, nos expressar um pouco, abandonar, deixar e voltarmos para aquilo que é ensinamento do Islã. Também temos que abandonar o shirk, abandonar o que é o shirk. O shirk que se faz dentro da família, o shirk é associado a ser orçamentário. Só a gente não fica satisfeito quando quer. Bem, ficar satisfeito assim, ninguém fica satisfeito. Aquela pessoa já morreu. Mas nunca deixamos assim. Então tem que chamar lá o charlatão, chamar lá o falandeiro, para vir lá para casa. Para vir lá para casa, porque está em problema, a casa está quente, não está quente. Você pode vir lavar, passado algum tempo, vir outra pessoa, todos nós estamos no mesmo caminho. Tá vendo? Estamos no mesmo caminho, todos nós. Então, eu tenho visto às vezes que nossos antepassados